Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para começar o nosso estudo rápido do Livro dos Espíritos. Eu peço só que vocês que estejam comigo possam me dizer se o som está bom, se a imagem também está saindo bem. Quem puder dar um ok para mim, só para mim poder dar início aos nossos estudos do Livro dos Espíritos. Aguardando um pouquinho para ver se alguém me retorna. Bom, vamos dar continuidade. Até agora ninguém me retornou. Eu espero que o som esteja a contento. Bom, hoje nós estamos dando continuidade ao capítulo 3. Hoje nós vamos finalizar o capítulo 3. Ontem nós começamos com os comentários à questão 59, que é a última questão desse capítulo 3 do Livro dos Espíritos, e essa questão vem trazer, né, um trabalho realizado por Kardec, claro que auxiliado pelos espíritos, com algumas considerações e algumas concordâncias bíblicas a respeito da criação. Então, Kardec iniciou o comentário, seus comentários nessa questão 59, dizendo que os povos, desde sempre, trazem imagens diferentes, noções diferentes acerca da criação. E assim também nós vamos encontrar essa visão também no Ocidente, né? Nós que somos profundamente influenciados pelo judaísmo e pelo cristianismo. Bom, a Denise está acessando. Denise, você pode me retornar se a gente está com um som bom? Você está me ouvindo? Está tudo ok? Bom, e lá no fim dessa questão 59, Kardec vai colocar o seguinte comentário: as ideias religiosas, longe de perderem alguma coisa, se engrandecem, caminhando de par com a ciência. Esse é o meio único de não apresentarem lado vulnerável ao ceticismo. Obrigado, Dê, pelo seu retorno. Bom, em outras passagens, tanto na Gênese quanto no livro que é o Espiritismo, publicado por Kardec também, ele vai dizer que o Espiritismo não veio para competir com as demais religiões. Então, segundo Kardec, não. Porque quem estiver bem com a religião que professa e estiver se portando segundo as diretrizes, né, que o seu conceito de religiosidade lhe norteia, com esse está tudo tranquilo. Na verdade, a grande luta do Espiritismo é contra o ceticismo, contra o materialismo. Porque as religiões tradicionais, elas trazem uma visão, uma leitura, principalmente sobre a Bíblia, que nem sempre satisfaz mentes mais inquisitivas, mentes mais céticas, mais materialistas. Então, para estes espíritos, e nós muitas vezes nos afinizamos com essa postura, né? Nós que temos mentes talvez um pouco mais racionais, que somos um pouco mais questionadores, né? Que trazemos quase que uma ânsia por conhecer mais, por obter respostas. O Espiritismo veio para nós que temos e que trazemos conosco muitas questões. Então, por isso que o Espiritismo, ele cuida de aliar-se a conceitos que alguns poderiam supor fossem só e tão somente da ciência, ou do campo filosófico do ser. Então, o Espiritismo, atendendo essa nossa ânsia mental, essa necessidade que temos de pensar racionalmente e logicamente, ele veio em nosso auxílio, para que a nossa fé seja uma fé
raciocinada. Então, nós comentamos ontem, começamos a comentar essa questão 59, que na análise, na interpretação literal da Gênese do Antigo Testamento, nós vamos ter aí a apresentação, né, de uma cronologia bíblica. Então, basicamente, o que nós vamos encontrar em relação à criação, que é o tema dessa questão 59, né? Em relação à criação, o que a Gênese ela vai, na verdade, nos indicar? Então, segundo a Gênese, a Terra foi criada em 6 dias, no 7º dia, o Pai descansou, e a criação do primeiro homem, que seria ele, único e primeiro ser, Adão, teria se dado mais ou menos há 4.000 anos antes de Cristo. Isso segundo a Gênese, a interpretação literal da Gênese. Posteriormente à criação de Noé, por volta de 1700 antes de Cristo, nós vamos ter a história de Noé, que vai então nos trazer, através da Gênese, aquele cataclismo que, segundo a Gênese, seria de amplitude mundial, de amplitude planetária, iniciando novamente a civilização, quer dizer, morrem todas as criaturas, a não ser a família de Noé, e a não ser um casal de cada animal que ele separou e colocou na sua arca. Isso na interpretação literal do que a Gênese está falando para nós. Posteriormente, aliás, em 2300 a.C. é que surge Noé. Em 1700 a.C., também pela Gênese, nós já vamos ver, os profetas vão nos contar da migração dos hebreus para o Egito. E muito interessante que ao chegar ao Egito, eles encontram lá uma civilização muito avançada, com obras de engenharia arquitetônica, com cultura diferenciada da cultura hebreia. E não só o Egito tinha essa civilização florescente e grandiosa, mas também as Índias. Isso para não se falar, por exemplo, da China, cuja história vai a 30.000 anos atrás. Então, segundo a Gênese bíblica, nós não teríamos muita lógica em entender como se deu a multiplicação do homem em tão pouco tempo. Vejam só que de 4.000 antes de Cristo, com Adão, até 2.300 antes de Cristo, com Noé, nós vamos ter aí 1.650 anos. Com Noé, todo o restante, segundo a Bíblia, todo o restante das criaturas morre, se perde com o dilúvio, restando então Noé e a sua família. Mas de Noé, de 2.300 a.C. até 1.700 a.C., nós vamos ter aí apenas 600 anos. E nestes 600 anos, nós teríamos que encaixar toda a florescência de toda a humanidade da Terra. Quer dizer, nós teríamos que entender que a partir da família de Noé, a multiplicação foi tamanha que dessa origem comum da família de Noé, todas as mais diversas raças surgiram na Terra. Ou seja, em só 6 séculos, 6 gerações, nós teríamos que aceitar com lógica, utilizando-nos do nosso bom senso, a informação de que a família de Noé, ao multiplicar-se entre si tão somente, teria dado origem às mais diversas raças, tais como a etíope, a indiana e tantas outras. Então, Kardec vai dizer que, na verdade, a Gênese, a Bíblia em si, ela traz uma figura poética, alegórica, que era muito comum ao povo judeu. Porque pela lógica e pela ciência, nós não poderíamos aceitar que
a multiplicação da população da Terra se desse de forma tão rápida em 6 séculos somente. Se nós analisarmos um pouco da genética, nós vamos perceber que por mais que haja cruzamento entre os homens, as raças que surgem após os cruzamentos iniciais, elas não trazem caracteres diferenciados ao extremo, ou seja, você tem uma adaptação daqueles caracteres que são originários. Mas, no entanto, há raças na Terra cujo estudo genético demonstra profundas diferenças entre elas. É claro que a espécie humana tem uma genética comum, mas raças possuem diferenças genéticas entre elas. Estou falando de diferenças no campo material, no campo dos genes. Então, como realmente encaixar um entendimento claro e lógico que a família de Noé tenha dado origem às diversas, incontáveis raças que nós temos hoje no planeta Terra? Então, segundo os espíritos, e aí nós precisamos dizer pela lógica e pela ciência também, qual é a interpretação que nós teríamos da Gênese bíblica? Primeiramente, que Adão pode efetivamente ter existido nesse tempo fixado, mais ou menos há 4.000 anos antes de Cristo, e ele foi o primeiro morador de determinada região, dando início a uma nova raça, a um novo agrupamento de seres. E que 2.300 anos antes de Cristo, Noé também deve ter existido em alguma região determinada. E que Noé e seus familiares presenciaram efetivamente uma catástrofe, mas uma catástrofe parcial. Então não foi um dilúvio mundial, planetário, mas foi um dilúvio em determinada região, um evento catastrófico muito significativo para aquelas pessoas e para aquela região onde Noé habitava. Então nós vamos perceber que essa interpretação da Bíblia, concernente então com a ciência, vai nos indicar, ao contrário da interpretação literal, as diversas origens do homem. Aquilo que nos foi respondido pelos espíritos, algumas questões atrás, que nós já falamos. Ou seja, que o homem surgiu em variadas partes do planeta e em tempos diversos, dando origem, então, a essa diversidade de raças. Algumas que nós ainda temos, outras que já desapareceram do campo terreno da Terra. Então, nós vamos ver lá Kardec falando justamente, para que tenha havido cruzamento de raças, preciso era que houvesse raças distintas. Então, como hoje a ciência constata, no estudo da genética, essas diferenças constitucionais, genéticas, nas raças diferenciadas, diversas que nós possuímos, para que esta constituição diferenciada exista, é preciso que na origem já se tivesse uma diferenciação. Então, não é possível, pela lógica, pela ciência e segundo os espíritos, que Adão tenha sido o primeiro e único homem a ser criado pelo Pai. Mas depois disso, não é possível que Noé possa ter sido o único sobrevivente, assim como sua família, a um dilúvio mundial. Não, isso não aconteceu. Houve uma catástrofe parcial. A história tem, digamos assim, a sua importância. Há uma importância, tanto na figura de Adão, quanto na figura de Noé. Mas nós não podemos trazer um entendimento, uma interpretação literal destas passagens na Gênesis.
Então, esse foi o apanhado que Kardec fez sobre a criação. Ele pontuou a questão, inclusive, das datas, essa questão genética, fortalecendo o entendimento pela lógica e pela razão em consonância com a ciência. Volto a dizer, não desmerecendo as lições que a Bíblia nos traz. São lições importantes acerca dos povos que nos deram origem. Histórias que precisam ser por nós pesquisadas, meditadas, porque trazem lições morais do caminho das criaturas, do caminho que muitas vezes nós mesmos que por aqui estivemos, trilhamos. Então, a Bíblia continua tendo a sua efetiva importância para todos nós. Importância para o estudo, para a meditação. Mas nós não podemos fazer aquela interpretação literal. É preciso que nós meditemos nas passagens bíblicas para que possamos compreendê-la, nos utilizando do raciocínio lógico, do bom senso, que nunca deve faltar em nenhuma das nossas análises. Em relação à criação, para que nós possamos encerrar, então, aqui, essa primeira parte do Livro dos Espíritos, é preciso que nós fixemos que em nenhum momento esta visão, este esclarecimento prestados pelos Espíritos, que está em consonância com o que a ciência diz atualmente. Em nenhum momento estes esclarecimentos desmerecem a grandiosidade do Pai. Pelo contrário, faz-nos entender com lógica, com a nossa inteligência, que o Pai, o Criador de todas as coisas, é também o Criador de todas as leis que regem a natureza, o universo. E em consonância com as leis por ele criadas, invariáveis, toda a evolução planetária deu-se em milhões de anos, e não em apenas 6 dias. Que nós possamos perceber a grandiosidade desse Pai, que não derroga as leis que ele mesmo criou, porque ele é o Senhor de todas as diretrizes cosmológicas e universais que nós já conhecemos e daquelas que nós ainda vamos desvendar. Então, aqui a gente termina essa primeira parte do Livro dos Espíritos, que tinha como título global das causas primárias, né? E vamos iniciar agora, então, nós vamos iniciar agora o capítulo 4 do Princípio Vital. Ainda nessa primeira parte, eu falei que a gente estava encerrando, mas não. O capítulo 4 ainda faz parte dessa primeira parte. Depois dessa primeira parte, nós iremos estudar juntos a segunda parte, mas o capítulo 4 ainda faz parte da primeira. Me perdoem o engano que eu cometi. E esse capítulo 4 vai falar do princípio vital e vai abranger as questões de 60 a 75. É preciso primeiro, e Kardec faz isso no início, antes mesmo de começar com as questões, é preciso que nós possamos compreender o que seria um ser orgânico e um ser inorgânico. E o inorgânico, não sei, né? Então, o ser orgânico é aquele que tem em si uma fonte de atividade íntima, segundo Kardec. Essa atividade íntima é que lhe dá a vida. Então, os seres orgânicos nascem, crescem, multiplicam-se e morrem. E eles possuem órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos estes adequados ao ambiente em que eles estão experienciando e adequados à conservação de cada um destes seres orgânicos. Já nos inorgânicos, nós vamos ter aqueles
que não têm vitalidade, eles não têm movimentos próprios e se formam apenas e tão somente pela agregação da matéria. Muito bem. Na questão 60, eu acho que eu vou ter que fechar a porta aqui por conta das cigarras. Bom, me desculpe. Então, na questão 60, Kardec vai perguntar: é a mesma a força orgânica que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? E respondem os espíritos: sim, a lei de atração é a mesma para todos. Em outras palavras, a matéria que compõe os inorgânicos é a mesma matéria que compõe os corpos dos quais se utilizam os seres orgânicos. A diferença é que os seres orgânicos possuem a vida. Eles, digamos assim, modificam-se, eles crescem, nascem, reproduzem, têm vitalidade. E a força que auxilia, digamos assim, a existência desta matéria, a força que faz com que os elementos se unam para compor os inorgânicos ou os corpos dos seres orgânicos, é a lei de atração. É muito interessante que nós vamos ver em várias passagens, não só do Livro dos Espíritos, mas em vários estudos que a gente vai realizar, uma diretriz, quase que uma lei que Hermes Trismegisto ele dizia, que aquilo que há embaixo é o mesmo que há de cima. Ou seja, nós vamos perceber que essa lei de atração é a mesma lei que funciona, não tão somente em relação à união dos elementos que compõem a nossa matéria, mas também é força de atração que funciona em relação aos espíritos. É força de atração que relaciona-se, que tem relação quando nós falamos de estrelas, de planetas, de sistemas. Então, vocês muitas vezes vão ouvir falar no Espiritismo desta lei de atração. Percebam que ela também faz referência à lei de sintonia. É que nós costumamos falar mais da lei de sintonia quando falamos das simpatias entre os espíritos, das antipatias, das afinidades. Mas veja só, o conceito é o mesmo. É a lei de atração. E Kardec continua, então, na questão 61. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos? Respondem eles, a matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos está animalizada. Lembram-se mais uma vez do nosso estudo inicial, lá nas primeiras questões, nos primeiros capítulos, quando falamos sobre espírito, sobre matéria, que estudamos o fluido cósmico universal, a matéria primitiva, que nós poderíamos hoje também entender como essa energia primária da qual toda a matéria se origina. Pois bem, então eu já falei anteriormente e repito, agora em consonância com a questão 61. Os elementos que constituem o corpo físico do qual o homem se utiliza são os mesmos elementos constitutivos da matéria que nós vamos encontrar nos animais, nos vegetais e nos inorgânicos, tais como a terra, a água e o ar. Em outras palavras, nós vamos encontrar potássio no nosso corpo físico. Nós vamos encontrar também potássio nos animais. E vamos encontrar também nos vegetais. E vamos encontrar na terra, na água. Nós vamos encontrar no nosso corpo físico o oxigênio. Vamos encontrá-lo também no corpo dos animais, no corpo dos vegetais, na terra.
na água, no ar, e por assim vai. Ou seja, em nada a matéria que o nosso veículo físico tem se difere em relação à matéria, em relação aos outros seres orgânicos e aos inorgânicos. A diferença básica, então, entre os seres orgânicos que têm vida e os inorgânicos é que estes primeiros estão animalizados. Vocês vão ouvir esse termo, tanto o fluido vital quanto o fluido animalizado. Isso quer dizer só que é um fluido que é referente à vida, por assim dizer. Na questão 62, Kardec pergunta: qual a causa da animalização da matéria? Respondem os espíritos: sua união com o princípio vital. Antes de nós iniciarmos, tem um exemplo que eu costumo trazer nos grupos de estudo, bastante simples, mas que possa nos auxiliar a formar uma imagem mental disso que nós estamos falando, deste fluido vital. Imaginem vocês que nós temos um rádio. É um rádio como dos de antigamente existiam. Um rádio que liga o fio na tomada elétrica. Muito bem, mas imaginem esse rádio em perfeita condição, mas sem estar ligado à energia elétrica. E esse rádio não funciona a pilha. Esse que nós estamos falando não funciona. Então, ele está fora da tomada. Por mais que esse rádio esteja em perfeitas condições, não apresenta problema nenhum. E por mais que eu, dona do rádio, esteja em perfeita condição física, neurológica, por mais que eu aperte o botão para ligá-lo, ele não vai ligar, porque não está ligado na tomada. Eu posso mexer na sintonia, eu posso mexer no volume, e ele, eu sei que está perfeitamente em funcionamento, mas sem a energia elétrica, ele não funciona. Eu tenho, então, a matéria e tenho, então, o agente, mas não tenho a energia. Pois bem, agora imagine o mesmo rádio e eu ligo na tomada. A partir desse momento, a energia elétrica circula pelo rádio e faz, então, com que ele funcione. E aí eu que sou agente, sou a dona do rádio, ligar, desligar, mexer na sintonia, mexer no volume, enfim, dar ordens para que ele funcione, né, segundo a minha vontade. Agora vamos transportar essa figura simples que eu trouxe para vocês em relação ao nosso corpo físico e ao fluido vital. Pois bem, o rádio é o corpo físico. A dona do rádio, que sou eu, é o espírito, que sou eu. E a energia que circulava no rádio, a energia elétrica, agora, em relação a mim, ao meu corpo físico, eu vou chamar de fluido vital, ou fluido animalizado. Fixem essa ideia. É só uma ideia simples. Tá? É claro que há variantes. A questão do corpo físico, do fluido vital e do espírito é mais complexa. Não é tão simples quanto o instrumento material do rádio e da energia elétrica. Mas vale a pena a figura a que nos remetemos. Na questão 63, Kardec vai perguntar: o princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Então, Kardec quer saber o seguinte: se esse fluido vital, ele é da própria matéria ou se ele é um agente particular. De onde que ele vem? Ele é efeito? Ele é causa? Como que se dá isso? E respondem os espíritos: uma e outra coisa. A vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Quer dizer, a vida
é um efeito da ação do espírito sobre o corpo físico. Esse agente, sem a matéria, não é a vida. Vida material. Nós estamos falando de vida no plano material. Porque é claro que nós vamos ter a vida do espírito nos planos espirituais. Então, não é a vida no campo material. Então, esse agente sem a matéria não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. O que acontece com o cadáver? Mesmo que ele tenha um restante de fluido vital, se o espírito já não está mais ali, ele não mais funciona. A não ser que ele tenha danos muito graves, danos materiais no corpo físico. Porque nesta situação, neste exemplo, nós podemos ter ainda fluido vital e ainda a presença do espírito, mas a vida não pode mais se manifestar porque o instrumento foi danificado. Mas não é nisso que nós vamos falar agora. Então, a matéria em si, ela não tem vida própria. Veja o mineral. A pura matéria, ela não tem vida própria. Ela passa a ter vida, a matéria, nos seres orgânicos por conta da presença do espírito. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e assimilam. Quer dizer, o espírito dá vida a todos os seres que o absorvem, quer dizer, aonde ele está, o corpo que ele está tem vida, né? E há uma assimilação do corpo físico pelo espírito, ou seja, há uma ligação profunda, há uma combinação profunda. Bom, amanhã a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre o fluido vital. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, da Denise, Viviane, da Magali, da Valdinéia, da Suzeli, do Edgar, do Carlos Caiafa. Espero que vocês estejam gostando. Tem algumas temáticas do Livro dos Espíritos que são mais interessantes, outras que nos deixam com mais questões do que a gente começou tendo, mas a gente vai desenrolando. Se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer algum comentário, eu estou às ordens, pode postar, que a gente vai ler e vou tentar responder as dúvidas que surgirem. Nós ainda, nesse capítulo 4, vamos falar sobre a vida e a morte e sobre a inteligência e o espírito. Então, esse capítulo 4 vai até a questão 75. E depois disso, nós vamos começar a parte segunda, que vai ser sobre o mundo espírita, ou do mundo dos espíritos. Lembrando que o Oswaldo começou ontem, né, às 7h30, das 7h30 às 8h, o estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, eu espero que vocês estejam comigo amanhã novamente, estejam logo mais prestigiando o Oswaldo nos seus estudos. Então, até amanhã e uma boa noite.